Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Preparado para mais uma semana de nosso estudo? Pessoal, nesse nosso quarto encontro, né, nessa nossa quarta semana, nós vamos iniciar um novo assunto, tá legal? Que vai ser do tema 2. E aí é muito importante estudar, assistindo essa videoaula, mas também vocês com o livro aberto. É importante também estudar, se apaixonar por estudar, pois é isso que vai tornar seu sonho realidade. Então, essas frases aí eu deixo para vocês e eu acredito que todos vocês devem ter sonhos na vida, não é verdade? E com a mais absoluta certeza, ao estudar, se apaixonar pelo estudo, amar de verdade os estudos na qual fazem parte da vida de vocês, certamente tornará sonho, tornará realidade, na verdade, o sonho de cada um de vocês. Se apaixone por estudar, pois é isso que vai tornar seu sonho realidade. Beleza, oitavo ano? Então, como eu falei para vocês, essa semana nós vamos começar o tema 2. Tema 2, assim como o tema 1, está dividido em 4 capítulos. Então, o tema 2, organizações e regionalizações do espaço mundial. Um importante tema dentro da geografia que nós iremos estudar a partir de agora, a partir dessa semana. Pessoal, o capítulo 1, devido a um pouco ser extenso e aí não ficar complicado aí para vocês, eu vou dividir o nosso estudo do capítulo 1, de regionalizações mundiais. Na primeira parte, estudaremos o tópico da página, no livro de vocês, peguem os livros, na página 38, o tópico A Ordem Bipolar, e o tópico da página 39, A Guerra Fria, que vai até a página 40. Então, a Guerra Fria, o tópico da página 39 até a página 40. E aí, na semana que vem, nós estudaremos a segunda parte desse primeiro capítulo de regionalizações mundiais, ok? Então vamos estudar a ordem bipolar e a Guerra Fria. Então, para que nós possamos entender o processo, né, de polarização mundial atual e as diferentes formas de regionalizar os países, é necessário estudarmos o processo que levou a essa configuração de divisão de espaços. Pessoal, vocês vão lembrar que no estudo de vocês, oitavo ano, no sétimo ano, no ano passado, vocês estudaram uma forma de regionalizar o espaço geográfico, que foi voltado justamente com o território brasileiro. Então lá vocês estudaram as regiões do Brasil, né, de acordo com a divisão oficial do IBGE. Região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e também a região Centro-Oeste. Agora, nós vamos estudar uma forma de regionalização do espaço mundial. Então, para começar, eu trago para vocês aqui o conceito de regionalizar. O que significa, dentro da geografia, regionalizar? Regionalizar significa organizar o espaço geográfico em áreas com características que individualizam seguindo critérios. Então é importante ao organizar esse espaço seguir critérios para a sua divisão, ou seja, para a sua regionalização. E esses critérios podem ser de ordem política, econômica ou cultural. Nós vamos estudar uma ordem de critérios políticos nessa regionalização que nós vamos abordar nesse capítulo 1. Porém, a regionalização ela também obedece critérios naturais. Olha esse mapa aí que vocês estão observando aí no slide.
Então você encontra aí o espaço, né, o mapa mundi, e vai apresentar diferentes tipos de climas predominantes em determinadas áreas do espaço geográfico mundial. Qual foi o critério utilizado para a divisão dessas áreas? O clima. E o clima é um aspecto de ordem natural. Então é um outro critério. Ok? O critério que nós vamos abordar nessa divisão de espaço mundial será da ordem política. Política e econômica. Vamos fazer essa abordagem. Então, regionalizar é aglutinar no mesmo grupo espaços geográficos com certa semelhança. E vou mais além. Sinteticamente falando, regionalizar significa divisão do espaço. Então, nessa abordagem de divisão, na ordem bipolar, nosso primeiro tópico aí, nós temos que entender também um contexto histórico, o ano, o período, de 1945 a 1990. Então, nesse período histórico, os países eles estavam agrupados em áreas de influências, ou seja, eles estavam regionalizados, baseado em dois sistemas político-econômicos distintos. Ou seja, os países estavam baseados, né, organizados em dois sistemas de organização política e econômica, bem diferentes. Então aí, os dois grupos, as duas áreas de influências, nós vamos ter os países capitalistas, organizados nesse sistema político e econômico, capitalistas, e também os países socialistas, organizados nesse sistema político e econômico. Tá? Que daqui a pouco nós vamos mostrar as características em um quadro, que está no livro de vocês também. Os países capitalistas, nesse período aí de 1945 a 1990, eles eram liderados pela superpotência dos Estados Unidos. Gravem bem aí, pessoal. Países capitalistas tinha como a superpotência, né, a maior potência, o país desse período, os Estados Unidos, que ainda configura-se em tempos atuais. Nesse período você tinha uma outra organização, como nós citamos agora, política econômica, né, nesse sistema, os países socialistas. E tinha uma potência também que liderava os países socialistas, né, a maior potência socialista, a União Soviética, né, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que comumente nós falamos de União Soviética. Esse país não existe mais. Ele já foi, ele passou por um processo de desintegração que nós vamos ver no mapa mais à frente, bem no final da aula. Ok? Observe o gráfico, ou melhor, observe o quadro. Observe esse quadro que também está no livro aí de vocês. E aí observamos que esses dois sistemas organizados, né, sistemas político-econômicos, capitalismo e socialismo, eles apresentam características diferentes. Por exemplo, no capitalismo você vai ter a economia de mercado. Outra característica do capitalismo, propriedade privada nos meios de produção, pouca participação do Estado nas decisões referentes à produção, ou seja, essa produção estaria mais alinhada à propriedade privada de empresas. A sociedade dividida em classes é uma característica do sistema capitalista, essa divisão de classes, né? Classe alta, classe média, classe baixa. Você tem no capitalismo, um dos objetivos, são vários objetivos, e um dos principais objetivos é o lucro, a obtenção de lucro. Então, os países que seguiram a linha do capitalismo possuíam basicamente essas características. Já os países socialistas, países organizados nesse sistema político-econômico, era diferente. Você tinha a economia planificada, ou seja, baseada em planos. A cada 5 anos, os países socialistas, nesse período lá de 1900, na década de 40 até 1990, então você tinha uma economia baseada em planos elaborados pelo próprio governo. Você tinha a estatização dos meios de produção, ou seja, o Estado controlava as empresas. Nós não tínhamos a propriedade privada particular. O Estado é que controlava esses meios.
ocorria uma centralização do Estado, né, do governo, nas decisões relativas à produção, quanto produzir, quanto pagar para os funcionários. Então, era tudo controlado pelo governo, pelo Estado. Pregava-se no sistema socialista uma inexistência de classes sociais. Outra característica, só marcando aqui, pessoal, o bem-estar social como objetivo principal. Então você tinha dois sistemas antagônicos, né, com ideias bem distintas, e que nós vamos aprofundar esse estudo baseando-se numa divisão de espaço. Então, o mapa que apresenta-se aí no livro de vocês, e aqui no slide, na página 38 do livro de vocês, você vai ter aqui, ó, países capitalistas desenvolvidos. Esses países aqui, ó, em amarelo. Aí podemos citar aqui, ó, na estrelinha azul, o polo político econômico militar dos países capitalistas, Estados Unidos da América. Os países que estão em laranja também são países capitalistas, mas com desenvolvimento inferior, por isso nós chamamos de países capitalistas subdesenvolvidos. E esses mapas, né, esse mapa, os países, os territórios em verde, nós vamos caracterizar os países socialistas. E aqui, ó, a estrelinha vermelha, caracterizando o polo político econômico militar centralizado na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ou União Soviética. Então você tem uma divisão do espaço, uma regionalização do espaço. Países capitalistas e países socialistas. As diferenças, como nós analisamos agora há pouco, né, naquele quadro, entre capitalismo e socialismo, geraram implicações profundas na organização geopolítica. Ou seja, esse termo aqui, geopolítica, está relacionado a relações de poder, relações que os estados, que os países possuem de influências, né, entre os demais países. Então, geopolítica está relacionado a influências, a poder que um determinado grupo de países vai manter para os demais países. E isso agora nós vamos analisar a nível mundial. O avanço do socialismo durante o século XX, que inicia-se ali na Rússia, no início do século XX, ele avança nas décadas seguintes, durante o período entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Europa, e depois vai ser adotado por países do continente americano, com destaque para Cuba, né, e países africanos também. E isso acarretava uma ameaça, aquele domínio que existia, que era dos países capitalistas. Então, essa divergência fez nascer uma ordem mundial bipolar. Então, gravem aí, ó, ordem mundial bipolar, que é justamente direcionada ao tópico que nós estamos estudando agora. Ordem bipolar. Bi significa dois. Polar, polos de influência. Então, você tinha dois polos de influência. Um capitalista e outro agora marcado por países socialistas. Então, era essa a ordem política mundial vigente dentro daquele período que nós analisamos, 1945 até 1990. Essa ordem política mundial é a existência, né? A ordem política mundial é a existência de uma ou mais potências numa correlação de forças ou de poder em âmbito internacional. Nesse caso aqui, você tinha a existência de quê? De duas grandes potências. Os Estados Unidos, no comando dos países capitalistas, e a União Soviética no comando dos países socialistas. Os Estados Unidos, capitalismo, ó, gravou bem? União Soviética, socialismo. Durante o período das guerras, né, essas duas potências, na Segunda Guerra Mundial, elas estavam lutando, né, no mesmo campo de batalha, mas eram aliados. Não existia divergência durante aquele período da Segunda Guerra Mundial, ali de 1914
1939 até 1945. 1945. Ou seja, os Estados Unidos e a União Soviética, principalmente na Europa, tinham um inimigo em comum, que era a Alemanha de Hitler. E aí, os Estados Unidos e a União Soviética, essas duas grandes potências, elas saem vencedoras nessa Segunda Guerra Mundial. E a partir desse período, né, a partir de 1945, esses dois países começaram a comandar, começaram a controlar indiretamente, diretamente, os demais países. Olha aí o termo, geopolítica, né? Influências. Essas duas potências, os Estados Unidos, capitalista, União Soviética, socialista, começaram a controlar os demais países de boa parte do planeta. Por isso que essa ordem mundial ela está configurada nessa, né, ordem bipolar. Os dois polos de influência. Essas duas superpotências, elas defendiam as suas ideias, a sua hegemonia. Daí determinou uma rivalidade leste-oeste. Ou seja, a maior parte dos países vocês vão verificar aí no mapa que a maior parte do leste, países socialistas, a maior parte do oeste, países capitalistas. Então você tinha uma rivalidade leste-oeste. E isso durou por mais de 40 anos. Período 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, até no final ali da década de 1980. Nós vamos falar esses fatos que ocorreram na história, né, no final da década de 80, que marcou o fim desse período da ordem mundial bipolar. Então o mundo ele ficou dividido entre esses dois polos de influências e ficou conhecido como mundo bipolar. Então existia uma acirrada oposição entre esses dois sistemas, o capitalismo e o socialismo, e que gerou vários bloqueios econômicos, gerou também alianças econômicas e militares por partes dos dois blocos, ou seja, os países liderados pelos Estados Unidos, do capitalismo, faziam suas alianças econômicas, militares. O socialismo também partiam para as suas alianças econômicas e militares. Então você tinha uma guerra entre aspas, e essa guerra ideológica, era uma guerra ideológica, era uma guerra militar, não no quesito de conflitos militares, guerra propriamente dita, tá? Era mais no intuito de armamento. Cada país buscava um maior poder de armas militares. Era uma guerra também no campo econômico. Cada país travava justamente, né, os avanços econômicos. Então essas duas superpotências, esse período de guerra ideológica, militar e também econômica, travado por essas duas superpotências, gravem aí, oitavo ano, ficou conhecido como Guerra Fria. Por que esse termo, Guerra Fria? Não existiu um conflito militar direto. Não existiu uma guerra declarada num campo de batalha entre americanos e soviéticos. Apesar de que os dois possuíam enormes, né, arsenais atômicos, né, militares, mas não existiu diretamente essas duas superpotências. Né, uma guerra diretamente entre esses dois grandes países nesse período. Aí vocês vão dizer, professor, quer dizer que nesse período o mundo viveu em paz? Não. Nós tivemos alguns conflitos e patrocinados por essas duas superpotências. Vamos citar exemplos aqui, ó. A Guerra da Coreia, que trouxe como consequência a divisão do território, que ainda hoje perdura nos dias atuais. Coreia do Norte, Coreia do Sul. Coreia do Norte, socialista, era apoiada pela União Soviética. Coreia do Sul, capitalista, era apoiada pelos Estados Unidos. Outro conflito que indiretamente envolveu essas duas superpotências, podemos citar também a Guerra do Vietnã. Então, o mundo não viveu em paz. Ocorreu determinados conflitos diretos, né, mais a nível regional. Mas nunca existiu uma guerra declarada entre essas duas superpotências. Esse período ele ficou chamado como Guerra Fria. Nós vamos analisar esse período agora da Guerra Fria, né? A Guerra Fria, ela provocou, né, esse momento histórico, ele foi provocado por influências dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, quando
essa grande potência capitalista lançou um plano econômico para ajudar os países europeus que estavam arrasados no pós-guerra. Ou seja, a Europa foi o grande centro de batalha, né? Campos de batalhas travados durante a Segunda Guerra Mundial. E, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava arrasada, né? Tanto pelas perdas, né? de milhares, milhões de pessoas, mas também arrasada no plano econômico, no plano de suas estruturas, as cidades, os campos agrícolas. E aí a Europa precisava se recuperar. E o plano de ação dos Estados Unidos foi justamente econômico para poder alinhar a esses países europeus. Em outras palavras, né, entre aspas, amarrar os países europeus na sua ideologia capitalista. Esse plano econômico ele tem nome. Gravem aí, ó. Plano Marshall. Esse Plano Marshall foi criado pelos Estados Unidos no ano de 1947 e serviu para financiar a recuperação dos países europeus arrasados no pós-guerra. Mas além de financiar essa reconstrução lá da Europa, qual era o intuito dos Estados Unidos? Ao mesmo tempo, impedir o avanço de quem? Do socialismo, da União Soviética, nos países europeus. Então observe bem aí que ocorria um embate de interesses por parte dessas duas superpotências. Um país que nós podemos destacar que foi emblemático nesse período da Guerra Fria, sem dúvida nenhuma, é a Alemanha. É um país europeu. A Alemanha, nós temos que entender o contexto da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, ela passou por uma divisão após ser derrotada. O seu território passou por uma divisão. Lembra que eu falei agora há pouco que a União Soviética travou, juntamente com os países capitalistas, né? Principalmente ali da Europa, Reino Unido, França e também com os Estados Unidos, né? Estados Unidos da América, eles se alinharam para justamente combater as forças militares de Hitler. Daí, o território da Alemanha, quando vencida a guerra por essas potências aliadas, a Alemanha passou por uma divisão do seu território em 4 zonas ou em 4 áreas de influência. Aí você teria a área britânica, do Reino Unido, Inglaterra, essa em verde. Tá? Você tinha essa área em azul, a área francesa, de influência francesa, no território alemão, e a área dos Estados Unidos aqui em laranja. Tá? Então você pode resumir que essas três áreas aqui seriam de influências capitalistas. E essa em vermelho aqui, influência, né, comandada, controlada pela União Soviética. E aí você tinha uma influência socialista. Além do território da Alemanha, do país, observe esse círculo aqui, ó, em destaque, que é justamente a capital dessa Alemanha aqui dividida, a cidade de Berlim. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre a cidade de Berlim. Portanto, ó, em 1949, a área de influência soviética ela tornou-se um país, ou seja, a Alemanha foi dividida em duas. A parte socialista, influenciada pela União Soviética, denominou-se República Democrática Alemã, socialista, influência soviética, que ficou conhecida como Alemanha Oriental. A outra parte, ela ficou conhecida como Alemanha Ocidental, a parte oeste, capitalista, influenciada principalmente por franceses, por ingleses e também pelos Estados Unidos. Então, tinha 3 áreas ali capitalistas. E aí formou um país, República Federal Alemã, ou Alemanha Ocidental. Observe aqui no mapa o território da Alemanha Ocidental, capitalista, e o território da Alemanha Oriental, socialista. Observe também que dentro da Alemanha Oriental você tinha aqui novamente, ó, o destaque de Berlim, a cidade de Berlim. Daqui a pouco nós vamos falar. Observe também, ó, as bandeiras da Alemanha Ocidental, República Federal Alemã, e aqui da Alemanha Oriental,
República Democrática Alemã. Lembra que eu falei para vocês sobre Berlim? Berlim também encontrava-se dividida, a capital da Alemanha, né? Que estava localizada no setor de influência soviética, dentro da Alemanha Oriental. Berlim estava dividida também em 3 setores: francês, britânico, inglês e o americano. E tinha lá o seu setor soviético. Então você tinha uma parte de Berlim capitalista e a outra parte de Berlim socialista. Qual vai ser as consequências, né, dessa divisão de setores, né, capitalista e socialista? Observe bem. No ano de 1961, por decisão do governo da União Soviética, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e também da Alemanha Oriental, já que Berlim, né, estava lá cravada na Alemanha Oriental, foi decidido construir um muro que dividia Berlim em cidade, dividindo a cidade em 2 partes. Berlim Ocidental, capitalista. Berlim Oriental, socialista. Isso é muito emblemático, meus alunos. Por quê? Porque isso aí materializa, o muro em si, materializa essa divisão do mundo entre países capitalistas e socialistas. Então, Berlim, a capital, ela simbolizava nesse período de divisão. Então, a materialidade ocorreu a partir da construção do muro. Ainda nos dias de hoje, nós vamos encontrar esse muro em algumas partes de Berlim, mas já ocorreu a queda do muro, né, no ano de 1989. Não existe mais, né, a influência histórica que servia quando construiu. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas imagens desse período. Né? Observe o muro aí. Imagine uma cidade, né? E no meio da cidade um muro dividindo. Não poderia atravessar. Tinha alguns pontos ali de travessia, mas o muro ele era 24 horas vigiado. Principalmente do lado socialista, que não permitiria a passagem para o lado capitalista, porque naquele período estava ocorrendo uma grande migração do lado socialista para o lado capitalista. E aí, por decisão da Alemanha Oriental, por decisão da União Soviética, decidiu-se aí construir um muro, na época chamando a atenção dos alemães naquele período, na curiosidade, né? Por que está ali construindo aquele muro? Observe aí, mais imagens. Aí observe aqui, do outro lado do muro, daqui é a Alemanha Oriental. Você tinha toda a vigia, né? Guardas. E muitas pessoas tentaram atravessar o muro e acabaram morrendo, justamente porque era proibido essa travessia. Então, o socialismo da União Soviética, agora nós vamos falar nesse período agora de derrocada ou de decadência do socialismo. Esse socialismo ele não atingiu todos os seus objetivos como sistema político-econômico, como ocorreu no sistema capitalista. O socialismo não atingiu. Daí, durante a década de 80, passou por profundas modificações a União Soviética, que vai refletir lá no final da mesma década. Alterações na política, alterações na economia. Essas alterações elas vão levar à queda do socialismo e, por consequência, à desintegração da União Soviética. Em 1989, observe os fatos históricos que vão representar o fim desse período que nós estamos chamando aqui, né? Período da Guerra Fria, lá de final da Segunda Guerra Mundial até final ali da década de 80 e início da década de 90 do século passado. Então, em 1989, olha o ano, ocorreu a queda do Muro de Berlim. Esse período histórico, esse fato histórico, a queda do Muro de Berlim, representou simbolicamente o fim do período da Guerra Fria. Se o muro representou aquele período de divisão, a queda dele vai representar o fim desse período de divisão. Em 1990, ocorreu, um ano depois, né? Na Alemanha ocorreu outro fato histórico, político importante. Lembra que nós falamos agora há pouco que a Alemanha estava dividida? A Alemanha Ocidental capitalista, a Alemanha Oriental socialista? Pois bem, em 1990 ocorreu a reunificação. Agora não iria existir mais 2 Alemanhas. Agora, 1990, uma única Alemanha. 1991, outro fato histórico marcante, né, nesse período do fim do socialismo.
ocorreu a desintegração da União Soviética. Como assim? No ano de 1922, a Rússia, esse imenso território aqui, ó, do marrom, Rússia, uniu-se com mais 14 repúblicas, formando ao todo, né, 15 repúblicas. E essas 15 repúblicas, elas formavam um só país, e esse país era justamente quem? A União Soviética. Então, a União Soviética era uma união de repúblicas. E aqui, ó, no mapa, estou destacando algumas delas aqui, ó, todas elas, né? A Ucrânia, número 2 aqui, ó, Bielorrússia, e observe no mapa aqui os números dela. Lógico que o maior território era da Rússia, tá? Então você tinha aí a união dessas repúblicas socialistas, formando uma potência só. Isso ocorreu no ano de 1922. No ano de 1991, aí esses países deixaram, né, de serem unidos nessa questão da união das repúblicas socialistas soviéticas, e cada um passou a ser, né, voltaram ao que era antes, cada um passou a ser um território independente. Então, é outro fato histórico marcante que marca o fim do socialismo. Então, gradualmente, esse sistema, o socialista, né, ele foi perdendo força, né, e muitos países foram enfraquecendo nesse sistema e levou até a extinção. Então, podemos dizer que o mundo bipolar, o mundo da Guerra Fria, deixou de existir, né, diante desses fatos históricos marcantes, né? A queda do Muro de Berlim em 1989, a reunificação da Alemanha em 1990 e também a desintegração da União Soviética no ano de 1991. Mas podemos dizer que hoje não existem países que se autodeclaram socialistas? Não, existe. Cuba é um país socialista que se autodeclara socialista. Coreia do Norte. Então nós temos aqui, ó, exemplo de países ainda ditos socialistas. Ok, pessoal? Então, se inscrevam na aula, né? Se inscrevam no nosso canal, melhor dizendo, né? Ale Turminha Gel, e preparem-se para vocês realizarem a atividade agora. Grande abraço, oitavo ano.